Boa noite, pessoal. Bem, eu vou, na aula de hoje, então, mostrar para vocês o exemplo da aplicação da teoria do subproduto num caso particular. Na semana passada, eu apresentei para vocês assim, as principais hipóteses, né, que são utilizadas na formulação da teoria. Evidentemente que aqui nós fizemos uma discussão, digamos, introdutória. Essa é uma teoria que já tem bastante produção, bastante aplicações, então com o passar do tempo, né, as teorias vão se aperfeiçoando, vão se desenvolvendo, vão agregando novas hipóteses em casos particulares. Então, quando ela é aplicada em um determinado país, né, são feitas adaptações, porque às vezes a legislação local impõe restrições à produção, então isso acaba fazendo com que nas aplicações práticas ocorram, às vezes, adaptações e modificações em relação àquela formulação original, né? Mas a ideia geral é que o modelo, né, e as principais hipóteses fundadoras da teoria continuem valendo, né? Então, eu vou só relembrar aqui algumas das hipóteses, tá? E vou apresentar para vocês, então, depois um caso particular, primeiramente com dois setores, uma economia com dois setores. Vou fazer ali a discussão da matriz e o significado de cada coeficiente, desenvolver e resolver um sistema de equações para uma economia de dois setores, e analisar aí os resultados encontrados, fazer a verificação e fazer algumas outras perguntas a respeito dessa situação que podem ser generalizadas para economias com mais setores, tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta. Muito bem. Então, deixa eu só me organizar aqui, que eu quero localizar algo, já retorno aqui. Bem, pessoal, então, na aula passada, né, a gente comentou aqui, eu vou só relembrar, né, algumas das hipóteses do modelo do Leontief, que é o matemático que desenvolveu essa teoria, né? Depois eu li, ele recebeu um prêmio Nobel em 1975, né, resultante do trabalho dele para a economia americana e também dos demais países nos quais ele conseguiu dados e aplicou, né, o seu modelo, né? Então, né, para que a matemática que dê suporte a este modelo seja uma matemática que envolva operações com matrizes e sistemas de equações lineares, essa hipótese aqui é fundamental, né, os retornos constantes de escala, né, que diz, então, de modo simplificado, né, para produzir 2, 3 ou 10 veículos, a quantidade de cada insumo é igual a 2, 3 ou 10 vezes ao necessário para produzir um veículo, né, e o mesmo para qualquer outro bem, né. Então, digamos lá, para produzir soja, tu vai gastar, digamos, para produzir 1 tonelada de soja, tu precisa de, sei lá, 10 quilos de um determinado fertilizante. Então, se tu produzir 100 toneladas, tu vai multiplicar aquela quantidade por 100. Tá? Então, é nesse sentido, né, que
as grandezas são diretamente proporcionais. Tu dobra, né, a produção de um bem, tu vai precisar dobrar a quantidade de todos os insumos necessários para a produção daquele bem. Tá? E assim sucessivamente. Né? Vai valer para qualquer outro bem, né, que as quantidades de insumos são diretamente proporcionais às quantidades produzidas. A produção é fixa e ortodoxa, né? Só há um modo de produzir cada um dos bens da economia. Né? Isso é também uma forma de garantir, né, que então tu vai ter essa proporcionalidade mantida em todos os setores, né? Porque senão se tu tiver, por exemplo, uma técnica de produção muito mais eficiente do que outra, né? Então tu vai ter um desequilíbrio, né? E isso vai fazer com que essas simplificações, essa matemática usando sistemas e matrizes não será respeitada, não terá correspondência com a realidade. Então, de modo simplificado, né, cada indústria ou setor produz somente um bem, então o setor industrial é um setor que produz os bens industriais. Né? É claro que aí depois, dentro do setor chamado industrial, tu vai ter a indústria A, a indústria B, a indústria farmacêutica, a indústria do cimento, a indústria automobilística, né? E assim sucessivamente. Tá? Tu vai subdividindo depois os setores. Né? Mas, por exemplo, a indústria automobilística, no primeiro momento, ela produz veículos. Tá? A indústria, sei lá, de fertilizantes, ela produz o fertilizante, é como se todos os fertilizantes fossem um só. Aí depois tu vai ver, bom, tem o fertilizante A, tem o fertilizante B, né? Certo? A indústria, né, de componentes eletrônicos, tem a indústria de vários tipos, né, de bens que são produzidos, né? E depois tu vai detalhando, e isso é possível de fazer com o passar do tempo e na medida que os dados, né, das economias se tornam disponíveis para que seja feito o detalhamento. Então a tecnologia é constante, né, pessoal? Isso também é uma hipótese extremamente relevante neste modelo, porque durante um certo tempo, né, é isso que se observa. Por exemplo, nós agora estamos observando uma mudança, né, nos paradigmas da produção em vários setores, certo? Porque a economia se adaptou de tal modo que, então, em diversos setores as pessoas conseguem produzir, né, no trabalho remoto, então as pessoas conseguiram se organizar para que não precisem se deslocar até os locais as fábricas, os escritórios. No meu caso, né, eu não preciso me deslocar diariamente para a universidade, assim como vocês. Possivelmente também, dependendo da atividade que vocês fazem, vocês eventualmente conseguem trabalhar desta forma, né, e isso pode indicar, pode sugerir que de repente haja uma adaptação e haja uma modificação, né, no processo de produção até então vigente. Então é uma grande questão que está surgindo, se as empresas vão mudar, né, o seu modo de produção ou não, como consequência aí dessa pandemia do novo coronavírus. Né? Mas é uma discussão que vai se alongar aí, né, pelos próximos meses. Mas, de todo modo, né, voltando lá, no caso de uma indústria, ou no caso do setor agrícola, por exemplo, o setor agrícola, ele tem lá uma certa tecnologia, né, e hoje, com a rapidez com que a comunicação é trocada, com que a informação circula, né, no mundo inteiro, né, a tecnologia utilizada nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha, na França, na produção de um determinado bem, digamos, da agricultura, ela é praticamente a mesma, não tem muita diferença. Tá? Claro que tem diferenças locais ali por causa da geografia e tal, mas os princípios usados na produção, tá, eles são os mesmos. É nesse sentido que a tecnologia é constante. Né? Então, até que alguém descubra, né, algo que seja suficientemente inovador e que se pague para que se mude o modo de produção para uma nova técnica, né,
que seja mais produtiva, né, e que compense o investimento necessário para sua adoção. Tá? Então, essas são as principais hipóteses do modelo. Né? Então, a gente viu que, no caso da matriz de insumo-produto, a matriz ela é representada, a matriz A, ela representa os coeficientes, né, que são envolvidos na produção. Então, essa matriz A vai ser formada por valores A e J, onde o A e J denota a quantidade do insumo I necessário para produzir uma unidade do bem J, que estão em valores normalizados. Né? Então, vai aparecer lá, por exemplo, tu precisa de, sei lá, para produzir R$1 de um bem do setor agrícola, tu vai gastar 40 centavos do próprio setor como insumo e 20 centavos lá de um outro setor, digamos, eletricidade, e mais 10 centavos do setor de serviços. Geralmente os valores são normalizados, mas em cada problema, em cada exemplo, né, o contexto permite fazer a interpretação adequada. Então, tu vai ter uma demanda intermediária, que é dos próprios setores produtivos, né, que eles vão consumir insumos que vêm dos outros setores para produzir o seu bem. Então, o setor agrícola vai consumir insumos da indústria, do setor de serviços, do setor de governo, etc., e vai usar esses bens como insumos para produzir o seu bem, que é o produto agrícola. E da mesma forma, o setor da indústria, o setor de serviços vai consumir bens de outros setores como insumos, né, para produzir o seu serviço. E assim vai. Vai ter a demanda final, né, que é o consumo das famílias e do governo, tá, da sociedade como um todo, né? E essa matriz lá, então, é chamada de matriz de insumo-produto ou matriz tecnológica, porque ela representa aquela economia de acordo com a tecnologia de produção daquele momento, né? Por isso que é chamada de matriz de insumo-produto ou matriz tecnológica. Os coeficientes da matriz, que são números que expressam estas relações, né, o quanto de cada insumo entra para produzir os bens de um determinado setor. Isso esse coeficiente, esse valor que é consumido, né, aquele item, daquele setor, na verdade ele é uma consequência da tecnologia usada naquele momento. Né? Certo? É um retrato daquela tecnologia, por isso que é chamada de matriz de insumo-produto ou matriz tecnológica. Né? Então essa matriz é uma matriz com N linhas e N colunas, é uma matriz N por N, com coeficientes constantes, né, porque a hipótese é de que a tecnologia é constante durante um certo período de tempo, isso é verdade, né? E N é o número de setores da economia. Então, conforme eu falei, né, o número de setores ele vai depender muito das condições que são dadas para uma determinada economia. Se as informações detalhadas dos diversos setores estão disponíveis, né, e se há equipe, infraestrutura capaz de processar, né, uma grande quantidade de informações. Então, uma economia pode ser dividida em 20, 30, 40, 100 setores, desde que haja, né, uma estrutura capaz de dialogar, né, todos os setores uns com os outros, e haja pessoal e infraestrutura, principalmente computadores, para armazenar e processar os dados de uma economia com valores crescentes de N, onde é o N número de setores. Então, aqui no Brasil, conforme eu falei para vocês, se vocês entrarem no site do IBGE, ó, dá uma olhada aqui. Ó, tem aqui, ó, né? Então aqui tem uma matriz de insumo-produto que vem sendo publicada, né, aí já há bastante tempo. Tem lá 2010, 2005, né, e aí tem a 2015, né? Então
Então, tem várias matrizes que foram sendo publicadas, né, conforme eu falei para vocês. Aqui então tem as informações, ó. Então, quer ver, ó, vamos olhar aqui a matriz 2015. E aqui, ó. Então tem lá uma matriz, né, de insumo produto, é em forma de uma planilha. Então vocês poderão ver lá essas informações, digamos assim, para a economia real, né? Essa é uma matriz que comporta, que armazena coeficientes da economia brasileira, né? Então tem aqui, ó, agricultura, indústria extrativa, indústria de transformação, eletricidade e gás, água e esgoto, atividade de gestão de resíduos e descontaminação, construção, comércio, transporte. Tá? Tem vários setores aqui, né, que estão cadastrados aqui nesta matriz, que é a matriz de Leontief, então, para a economia brasileira. Tá? Certo? Muito bem. Então, bom, então assim, né, pessoal, a mão de obra, ela não é um bem, tá? A mão de obra, ela é considerada exógena ao modelo, tá? Então ela não é computada como um insumo que vem de um determinado setor, tá? Então isso não vai aparecer nesse modelo e nessa matriz de insumo-produto. Então o setor aberto, né, que é externo à rede de indústrias, formado pelo governo e pelas famílias, que vai ter uma demanda, né, desse setor para satisfazer as suas necessidades. Então, esse é o ponto mais ou menos que a gente parou na semana passada, né? Então, a pergunta mais importante, dentre várias perguntas importantes que esse modelo se propõe a responder, né, é se existe um nível de produção X tal que as quantidades produzidas irão balancear exatamente a demanda total. Então, essa equação que aparece aqui em tela é a equação que eu chamo de balanço, né, ou de equilíbrio da economia. Ó, a quantidade produzida pelos diversos setores, representada pelo um vetor X, vai ser capaz de atender a demanda intermediária, que é o consumo dos diversos setores para produzir cada um deles o seu bem, mais a demanda final dos diversos agentes externos, ali o governo e as famílias, né? Então, esta equação, onde o vetor X é um vetor com N posições, né, onde cada XI é a produção do iésimo bem ou setor da economia, pode ser representada nessa forma matricial aqui, né? O X, que é a quantidade produzida, é igual a A vezes X mais D, onde a matriz A, que é a matriz de insumo-produto, é formada pelos coeficientes A e J descritos ali acima, né? O vetor D é um vetor de demanda, que também tem N linhas, né? Aqui está escrito como vetor transposto para economizar aqui na anotação. Então, para tornar esta equação mais confortável, a gente multiplica o vetor X que aparece aqui do lado esquerdo, ó, pela matriz de identidade, tá? Fica matriz de identidade vezes X igual a AX mais D. Por que isso? Porque daí eu tenho aqui, ó, o vetor X multiplicado por matrizes N por N, né? Tanto a matriz de identidade quanto a matriz A são matrizes N por N. Então eu posso agrupar essas duas parcelas aqui que contém o vetor X, né? Eu subtraio lá do lado esquerdo, ó, fica a identidade menos A vezes o vetor X igual ao vetor D. Então essa equação de balanço, a equação de equilíbrio,
ela tem uma solução teórica que é x igual a matriz inversa de I menos A multiplicada pelo vetor D. Então, conforme eu comentei, né, na aula passada, essa equação tem essa solução teórica, né, porque quando a matriz é de maior porte, como por exemplo ali no caso da economia brasileira, né, pessoal, que tem para certos períodos do tempo ali são 20 setores, tem também uma publicação para 60 setores, aí tu vai ter de calcular a matriz inversa de uma matriz 60 por 60, isso é impraticável. Então essa fórmula tem mais importância teórica. Na prática, a gente utiliza o método de Gauss para resolver o sistema de equações que corresponde à equação de equilíbrio ali da economia. Tá? Então, é para a gente saber, né, que existe uma solução dada por uma fórmula que envolve operações com matriz inversa. Tá? É nesse sentido que essa equação aqui tem importância. Então, aqui, pessoal, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Esse texto está disponível ali no Moodle, né? Então vocês podem buscar lá esse texto aqui de teoria do insumo produto, tá? Tá depois da lista 3 lá dentro da página do Moodle lá. Então esse exemplo aqui é um exemplo que é de uma economia com 2 setores. Eu vou fazer uma pequena correção aqui no enunciado na parte final aqui, tá? Então vou fazer a leitura aqui. Então diz assim, ó, uma economia de 2 indústrias, sabe-se que a indústria 1 usa 15 centavos do seu próprio produto e 45 centavos da mercadoria 2 para produzir o equivalente a $1 da mercadoria 1. E a indústria 2 usa 10 centavos do seu próprio produto e 60 centavos da mercadoria 1 para a produção do equivalente a $1 da mercadoria 2. Então, o setor aberto aqui, ó, o setor aberto demanda $1.000 da mercadoria 1 e 2.000 da mercadoria 2, tá? Então, esse 3 aqui, ó, na verdade é 2, tá? Então, eu fiz os cálculos e acabei deixando aqui, não consegui corrigir. Então, vocês, se usarem o caderno aí para copiar, podem corrigir a parte final aqui, que é 2.000 no lugar de 3.000. Todo o desenvolvimento que eu fiz aqui é com 2.000. Então, eu vou fazer aqui o desenvolvimento para mostrar para vocês, né, como é que a gente interpreta este enunciado. Ó, vou achar aqui. Vou fazer o seguinte. Ó. É uma economia de 2 setores. Então, vamos fazer o desenvolvimento da matriz de insumo produto aqui, tá? No que consiste esse desenvolvimento? É, primeiro, identificar o significado de cada um dos coeficientes e identificar o seu valor também, tá? Então, vamos lá. É o A11 que aparece aqui, ó. Então, de acordo com a definição, é a quantidade de insumo 1 necessário para produzir uma unidade do bem 1. E essa quantidade é 0,15. Está escrito aqui, ó, a indústria 1 usa 15 centavos do seu próprio produto, tá? Para produzir uma unidade do seu bem, né? $1 da mercadoria 1. Ó, e 45 centavos da mercadoria 2. Então, o A21 vai ser 0,45, ó, porque o I é o insumo, né? E o J é o bem produzido. Ó. Então, ele usa 45 centavos da mercadoria 2 como insumo para produzir $1 da mercadoria 1. Tá? Então, o A21 é 0,45. Tá, pessoal? É importante entender bem essa interpretação aí, tá? Depois o A12. Aí o A12 é a quantidade de insumo 1 necessária para produzir uma unidade do bem 2, que é 0,6. Está escrito aqui. Ó, 60 centavos da mercadoria 1 para a produção do equivalente a $1 da mercadoria 2, né? E o A22, que é
10 centavos, é a quantidade do insumo 2 necessária para produzir uma unidade do bem 2. Então, o A22 é 0,10. Então, se eu transportar, né, ó, os elementos que eu identifiquei aqui na parte superior, vejam, ó, o A11 é 0,15. E o A12, se eu escrever pela linha, né, a primeira linha está aqui, ó, é 0,15 e 0,60, está aqui, ó, 0,15 e 0,60. O A21 é 0,45, está aqui, e o A22 é 0,10, que está aqui. Então, esta aqui é a matriz de sumo-produto, que é uma matriz 2 por 2, porque esta economia, né, para a gente poder fazer os cálculos aqui, né, pessoal, é uma economia com dois setores, setor 1 e setor 2. Ok, pessoal? Alguma pergunta em relação a essa primeira parte aqui? Fique à vontade. Então tá, não tem perguntas, eu vou seguir, né? Então, lembra, vocês perguntaram o que é a matriz I. A matriz I é a matriz de identidade, né, que vai ter o mesmo tamanho que a matriz A. Como aqui a gente está tratando de uma economia de dois setores, a matriz de identidade será a matriz identidade 2 por 2. Tá? Então, cada contexto, você vai utilizar a matriz de identidade de acordo. Se fosse uma economia com 20 setores, né, a matriz de identidade seria a matriz que tem o 1 na diagonal principal ao longo das 20 posições lá da matriz 20 por 20, e as demais todas iguais a zero. Tá? Cada exemplo depende do N, né, que é o número de setores. Então, o que a gente tem? Ó, o vetor de produção, ele vai ter dois setores, né? Certo? Dois setores. O setor 1, então o X1 vai ser a quantidade produzida pelo setor 1, e o valor X2, a incógnita X2, é a quantidade produzida pelo setor 2. Tá? Então, neste modelo, né, os valores de X1 e X2 são, a princípio, desconhecidos. Né? Eu quero resolver aquela equação de balança, eu quero descobrir a quantidade de produção necessária para atender a demanda intermediária mais a demanda externa. Né? Certo? Qual é a demanda, o vetor de demanda final deste exercício, deste exemplo, é 1.000 e 2.000, tá? Que eu falei para vocês ali que, embora no enunciado, né, esteja 3.000, eu vou fazer a resolução com esses dados aqui, 1.000 e 2.000. Né? Então, esse aqui, que lá está escrito 3.000, né, eu tenho que, na verdade, tá errado. Tá? Então, a equação a ser satisfeita é essa aqui, certo? Então, eu só vou aumentar aqui a fonte para a gente enxergar melhor aqui, ó. Ó, matriz identidade multiplicada pelo vetor X igual a matriz de insumo produto multiplicada pelo vetor X mais D. Ó, então, esta equação aqui, ó, ela equivale a esta equação aqui, certo? A diferença é que nesse conjunto de valores que está em tela, né, eu substituí a matriz A, a matriz de subprodutos, pelos seus valores. Né? Eu identifiquei ali quais são os coeficientes A11, A12, A21, A22. E o vetor D substituí também pelos dados, né, do problema, e o vetor X eu substituí pelo vetor de incógnitas X1 e X2, e a matriz I pela matriz identidade 2 por 2. Né? Certo? Mas esta equação aqui, ó, ela vai valer sempre, certo, pessoal? Se não importa se é com 3, com 4, com 20 setores, aquela equação ali é sempre a mesma. Tá? A ideia é descobrir o vetor X, né, que tem N incógnitas, de modo tal que, ó, aqui do lado esquerdo, isso aqui representa a produção, tá? E aqui do lado direito representa a demanda. Então, a ideia é que descobrir valores de X1, X2, no caso deste exemplo, que de modo tal que a produção satisfaça a demanda. Aí eu vou ter o equilíbrio, né? Eu vou ter o balanço nessa economia,
certo? É por isso que eu falei para vocês que tem que ter né, a ideia é resolver a equação de balanço, tá? Então, a gente desenvolve os cálculos multiplicando a matriz que aparece do lado esquerdo, né? Matriz de identidade pelo vetor x1, x2 dá o próprio vetor x1, x2. A matriz de identidade multiplicada por um vetor qualquer dá o próprio vetor. A gente vai multiplicar aqui, ó, 0,15 vezes x1 mais 0,6 vezes x2 na primeira linha. E na segunda linha, 0,45 vezes x1 mais 0,1 vezes x2. Né? Aí tu vai somar com o vetor de demanda, vetor D, vai dar então na primeira linha 0,15 x1 mais 0,6 x2 mais 1.000, e na segunda linha 0,45 x1 mais 0,10 x2 mais 2.000. Né? Então tu vai igualar aqui, ó, a primeira linha que tem do lado esquerdo e a segunda linha do lado esquerdo, igual a primeira linha e a segunda linha que tem do lado direito. Vai fazer uma igualdade, por isso que é chamada de equação de balanço. Então tem que ter um equilíbrio. Produção tem que ser igual a demanda. Certo? Não pode haver desequilíbrio. Tem que estar equilibrado. Essa é a ideia do Longchamp. Tá? Então tu vai ter esta igualdade aqui, ó. Então, quando tu faz a igualdade linha por linha, né, tu vai ter como resultado um sistema de equações que vai te dizer, ó, a demanda que tem a ser satisfeita pela produção do bem 1 e a demanda que tem a ser satisfeita na segunda linha para que seja atendida pela produção do setor 2 ou do bem 2. Né? Então, se tu conseguir achar a solução para um sistema como esse, é porque tu encontrou a solução de equilíbrio para aquela economia, dadas aquelas condições. Né? Formuladas todas aquelas hipóteses lá que foram discutidas inicialmente. Né? Então, como eu disse ali, as equações acima são chamadas de equação de balanço ou de equilíbrio. De um lado, então, representam a produção e do outro, a demanda. No caso aqui, a produção está do lado direito e a demanda está do lado esquerdo. Tá? Então, o que a gente vai fazer, né, pessoal? A gente vai resolver esse sistema pelo método de Gauss, que foi o método que nós discutimos aqui, que ele tem mais competitividade. Né? Depois eu apresento para vocês a solução pelo cálculo da matriz inversa. Tá? Não tem problema. Então, vamos lá. Pega o sistema. Vejam que aqui, ó, aparece a incógnita x1 do lado direito e do lado esquerdo, né? E a incógnita x2 também aparece do lado direito e do lado esquerdo. Então, eu vou agrupar estas incógnitas jogando tudo, né, todas as parcelas que contêm as incógnitas, eu vou escrever do lado esquerdo de cada uma das equações e os termos constantes que eu vou jogar para o lado direito, tá? Para escrever na forma usual de sistema de equações. Né? Então, vai ficar... Ó, vou copiar aqui para a gente ter a referência. O que a gente vai fazer? Ó, cálculo da solução pelo método de Gauss. Tá? Eu vou agrupar e vou aplicar o método de Gauss, né, que é aquele de eliminação lá para resolver sistema de equações. Então, primeira equação aqui, ó, esse cara, vou botar aqui em vermelho, isso aqui em vermelho. Tá? E esse aqui, ó, vou pintar aqui de azul aqui, que nós estamos na semana do Grenal aqui, ó, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou jogar as parcelas que contêm o x1 para o lado esquerdo, lá na primeira equação, vai ficar 0,15 x1 menos x1 mais 0,6 x2 igual a menos 1.000, esse fator aqui que é constante, ó, vou jogar lá para o lado esquerdo, para o lado direito, melhor dizendo. E aqui na segunda equação,
0,45x1 mais 0,10x2 menos x2 igual a menos 2.000. Né? Esse fator constante aqui, eu joguei lá para o lado direito da igualdade. Tá? Então, agora eu só subtraio aqui, né, para agrupar os termos semelhantes. Ó. Então, este sistema aqui, né, é aquele sistema que aparece lá como I menos A vezes X igual a menos D. Né? Certo? É a mesma coisa. Tá? Igual a D. É a mesma coisa. Bom? Então, o que a gente tem que fazer, né, pessoal? Nós temos que calcular, né, o valor do x1 e o valor do x2 que sejam a solução deste sistema. Então, eu vou aplicar o método de Gauss aqui. Ó. Vou jogar, né? Então, com estes elementos. Ó. O pivô é o menos 0,85, que é diferente de zero. Né? O elemento a ser zerado é o A21, que está imediatamente abaixo do pivô. Né? E o multiplicador, né, é o elemento a ser zerado dividido pelo pivô. Né? Isso é uma fórmula lá do método de Gauss. Né? Pego o elemento a ser zerado, 0,45, e divido por menos 0,85. Se vocês pegaram uma calculadora aí, pessoal, vocês vão ver que esse valor aqui é obtido por um arredondamento. Né? Ó, vou fazer o cálculo aqui, ó. 0,45 dividido por 0,85, quem tem calculadora aí dá 0,529, 411, etc. Né? Então, para todos os efeitos, eu vou trabalhar aqui com duas casas decimais, e vocês podem usar esse critério também. Né? Então, como a terceira casa é 9, eu jogo fora a terceira casa e aumento uma unidade ali na segunda. Então, fica 0,53, tá? Então, o critério é o seguinte, ó, se a terceira casa for 0, 1, 2, 3 ou 4, vocês vão manter a segunda casa como está. Se a terceira casa for de 5 a 9, vocês descartam e aumentam uma unidade na segunda casa. É meio a meio, tá? De 0 a 4, mantém a segunda casa como está. E se a terceira for de 5 a 9, descarta e acrescenta uma unidade na segunda casa. Bom? Arredondamento usual, como é chamado. Então, a operação básica do método de Gauss é a linha 2 menos o multiplicador vezes a linha 1. Como então tem menos com menos, vai dar mais. Vai ficar a linha 2 mais 0,53 vezes a linha 1. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, as operações, né, indicadas aqui, ó. Linha 2, 0,45, menos 0,9 menos 2.000, tá aqui, ó. 0,45, menos 0,9 e menos 2.000, né? Tá aqui. Mais 0,53 vezes a linha 1. Então, mais 0,53 menos 0,85. Se vocês fizerem a conta aqui, ó, isso aqui não vai dar exatamente zero, né? Vai dar 0, alguma coisa. Este valor a gente vai considerar como zero, porque ele é o único que a gente não faz o arredondamento. Tá? Então, o próximo termo, que é o A21 novo, ele é zerado automaticamente. Tá? Aí a gente vai calcular aqui, ó, menos 0,9 mais 0,53 vezes 0,6. Pega uma calculadora, multiplica, dá menos 0,9 mais 0,318. Vamos fazer a conta aqui para conferir se está certo. Ó, 0,53 vezes 0,6. Né? Menos 0,9 menos 0,582, né? E menos 2.000 mais 0,53 vezes menos 1.000 dá menos 2.000 menos 530, que é menos 2.530, tá? Então veja que aqui eu estou usando o ponto para separar o milhar, né? É menos 2.530. Então a primeira equação continua a mesma. E a segunda equação ficou 0, menos 0,582 e menos 2.530. Então, o sistema ficou assim, ó. Ó, se a gente consegue colocar aqui, não vai caber. Ó, a primeira equação é a mesma. E a segunda equação, ó. Menos 0, menos 0,582 e menos 2.530, aqui.
Tá? Então eu zerei aqui, ó, a incógnita x1 na segunda equação. O que acontece, então? Eu posso resolver o sistema, né? Eu tenho na segunda equação, eu só tenho agora uma incógnita, que é o x2. Então, resolvo aqui, fica menos 2.530 dividido por menos 0,582, que dá 4.347. Vamos dividir aqui. 2.530 dividido por 0,582. Tá? Então, arredondando, dá 4.347. Aí substitui na primeira equação esse valor no lugar do x2. Né? Fica menos 0,85 mais 0,6 vezes 4.347. Multiplica esse número, 4.347 por 0. 4.347 multiplica por 0,6, dá 2.608, tá? Eu arredondei também, né? 2.608, né? Soma com 1.000, dá 3.608. 3.608, né? Negativo, 3.608. 3.608. Divide por 0,85, ó, 4.244. Então, essas são as quantidades que equilibram a demanda e a produção. X1 é 4.244 unidades e X2 é 4.347. Quer ver? Vamos fazer aqui a verificação. Nós vamos pegar o sistema original. Vamos pegar esse sistema aqui e vamos substituir. Vamos colocar aqui embaixo para a gente fazer as contas. No lugar do x1, a gente vai escrever 4.244. No lugar do x2, 4.347. Vamos fazer essa conta aqui. Tem que dar x1, que é 4.244, né? Tá, 4.244. Vezes 0,15 dá 636. Mais 0,6 vezes 4.347 dá 2.608. Mais 1.000. Opa. Então, mais 636, mais 1.000, 4.244. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma redução aqui na fonte. Vou botar aqui 14, acho que vai dar para chegar. Ó. Então, substituindo, né, o 4.244 no lugar do x1 e o 4.347 no lugar do x2, a gente verifica a primeira equação. Vamos ver a segunda equação agora. Aqui. 0,45 vezes 4.244 mais 0,10 vezes 4.347 vai dar. Vou pegar ali o 0,45 vezes 4.244 vai dar 1.909. 909. Mais. Bom, ali 4.347 vezes 0,1 é só dividir por 10, dá 434, né? Mais 2.000. Vai dar 3.909. Mais 434, mais 2.000, 4.347. Então, vai dar aproximado, né? Então vai dar uma diferencinha ali por causa dos arredondamentos, tá?
Então, o que a gente observa? Que realmente, né, a solução de equilíbrio para esta economia de dois setores é esse conjunto de valores aqui. Né? Tu vai ter, ó, quer ver se a gente fizer, vamos fazer aqui. Se a gente olhar aqui detalhadamente, né, pessoal? 3.244, 3.244, e aqui 2.000, aproximadamente, né, 2.347, ó. Esse valor aqui, 3.244 e 2.347, representa a demanda intermediária, né? É o que os próprios setores vão consumir para produzir os seus bens, né? Porque o 1.000 e o 2.000 que aparece aqui, ó, são a demanda externa, né? Então a soma da demanda intermediária com a demanda externa vai dar é atendida por uma produção de 4.244 dólares, né, do bem 1 e 4.347 dólares do bem 2. Então, dessa forma, é possível resolver esta economia. Então, o último item que eu vou formular aqui, para a gente aproveitar este exemplo, é o seguinte. Vamos supor que o setor 1 resolve produzir 400 unidades. Tá? Então, qual vai ser a demanda dos insumos 1 e 2? Né? Então, a solução aqui é a seguinte, ó. Vocês têm que pegar a primeira coluna, que é o 0,15 e 0,45. Porque, observa, lá nos coeficientes, ó, o A11 representa a quantidade do insumo 1 necessário para produzir uma unidade do bem 1. E o A21 é a quantidade do insumo 2 necessário para produzir uma unidade do bem 2. Então, 0,15 e 0,45. Né? Então, vocês vão fazer 400 vezes o vetor que representa a primeira coluna da matriz de Leontief, 0,15 e 0,45. Isso aí vocês vão ter que multiplicar, né, o 400 por 0,15 na primeira linha e 400 por 0,45 na segunda linha. Isso aí vai dar, na primeira linha, 400 vezes 0,15, acho que vai dar 60, né? Ó. Então, a primeira linha deu 60 e 400 vezes 0,45, 180. Só multiplicar por 3. Então, a demanda do insumo 1 é de 60 unidades, né? Pode ser unidade 1 E do insumo 2 de 180 unidades. Tá? Isso aqui pode ser unidades monetárias, né? Unidade de produção, porque nessas hipóteses, né, as questões são todas normalizadas, tá, pessoal? Então, a gente pode interpretar dessa forma. Então, aqui, ó, depois tem um exemplo 3x3 ali no nosso texto. Ó, aqui eu pego e uso a fórmula aquela que eu falei para vocês, ó, tá? Como é que eu usei essa fórmula? Simplesmente peguei a matriz inversa, né? Ó, fiz a matriz I menos A, ó, aqui assim, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui no graph. Deixa eu mostrar aqui. Vocês demoram um pouquinho. Bom, aí eu posso fazer em algum outro momento. Aqui tem a verificação e aqui, ó,
tem um exemplo, então, de economia de 3 setores. Ó, né? Então, está aqui a formulação inicial, né? Então, isso aqui fica como um exercício aqui para vocês tentarem resolver, tá? E eu vou fazer todo o desenvolvimento ali na próxima semana, então, deste exemplo aqui da economia de 3 setores, tá? Agora não vamos ter tempo suficiente, então eu faço isso aqui na próxima segunda-feira, tá? Aí a gente vai usar o método de Gauss aqui, tá tudo detalhado, então vocês podem, de repente, pegar o lápis e o caderno aí e tentar resolver, né? Fazer o desenvolvimento, ver se eu conseguir abrir. Tá aqui, ó. Tá, então, por exemplo, se eu quiser fazer o uso da matriz inversa ali, ó. Tu pega a matriz de identidade, menos A, 0,1506, né? Então, 0,1506. 0,15, 0,6, né? Depois 0,45 e 0,10. 0,45, 0,10, tá? Aí tu vai chamar essa matriz aqui de I2. A gente, digamos, faz M igual a I2 menos A, essa matriz aqui. O que mais está escrito lá? Está aqui I menos A, então o vetor D, né? O vetor D é 1000 e 2000. Ó, D igual a 1000 e 2000. Então, eu vou botar o ponto aqui. Então, se tu fizer x igual a inv de m vezes d, esse parênteses aqui, ó, ali a resposta, 4.242, 4.343, tá? Então é possível fazer nesse programa aqui, só que aí tem que entrar com os dados e aí, só que ele vai te dar só a resposta diretamente. Tá? Quem conhece o Octave, né, esse programa é um programa free, vocês podem baixar ali, ó, procurar na internet, né, no navegador e ver qual é a versão que se adequada para a máquina de vocês. E dá para usar também online, acho que tem uma versão online aqui também. Tá? Então é isso aí, pessoal. Após essa discussão aí da aula anterior sobre as hipóteses, né, então, e a formulação no caso 2x2, eu detalhei ali a montagem da matriz de insumo-produto, o sistema de equações que corresponde ao balanço da economia, no caso 2x2, e apliquei o método de Gauss para resolver. Tá? Na próxima aula eu vou fazer o caso 3x3 detalhadamente, tá? Para vocês verem como é que isso funciona, então. Então, o livro do Chiang tem exemplos, discussão sobre a matriz de insumo-produto, o livro do David Ley, né? E vocês encontram aí textos na internet, só tem que cuidar aí que às vezes a anotação pode ter alguma modificação, né? Eu vou seguir usando essa anotação aqui, né, que eu defini nas aulas anteriores. Ok? Então, é isso aí. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma observação. Eu tenho uma dúvida, professor. Pois não? Dentro da economia, assim, essa teoria do insumo-produto, essa questão da álgebra matricial, ela é mais usada em insumo-produto ou tem alguma outra aplicação mais prática, assim? Dentro da economia, tu quer dizer? Isso. Olha, Douglas, o que eu conheço assim dos modelos, né, que são utilizados na economia, este é um modelo, o modelo do insumo-produto, ou a teoria do insumo-produto, nos quais realmente é bastante utilizada a operação com matriz, que os dados são armazenados, né, em matrizes, e também, como no caso do IBGE ali, né, tem a matriz do insumo-produto para a economia brasileira.
Não sei te dizer, não saberia te dizer se em algum outro setor, eu acredito que existem outros modelos, melhor dizendo, da economia que utilizem também sistemas de equações lineares, né, como maneira de obter a solução de equilíbrio, tá? Mas não teria agora de pronto assim, um exemplo para te mostrar. Eu já vi no livro do Chiang uma discussão lá bem simplificada quando tu tem uma curva de oferta, uma curva de demanda lá, e ele faz uma discussão fazendo uma contabilidade social, né? Aí tu tem uma equação, um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas. Tem uma discussão no livro do Chiang sobre isso. Aí ele faz uma contabilidade social lá. Então existem outras aplicações também que envolvem sistemas de matriz. Certo. Obrigado. Falou? Bom, agora vai ter o encontro da Ampec, né, nos próximos dias. Não sei se vocês estão acompanhando, né? A gente poderá ver ali nos trabalhos, né, que serão apresentados. Aí a gente vai ver, vai acompanhar ali quais são as matemáticas que vão aparecer ali. Não sei se vocês estão... Nem estava sabendo, professor. Hã? Nem estava sabendo. Vai ter, quer ver, ó, vou mostrar aqui. Vai ter agora, acho que não sei se é no próximo mês ou é em novembro, vou dar uma olhada aqui. Ó, vai ter uma promoção conjunta da Escola de Negócios, aqui da PUC, com o curso de Economia lá da Faculdade de Economia da URGS. Ah, bacana, até vou dar uma pesquisada aqui. Quer ver? Ó, vai ser nos dias 29 e 30 de outubro, isso mesmo. Eu mandei um trabalho para lá, estou esperando a resposta, então eu acho que até já passou o prazo de envio de trabalhos, mas aí a gente pode acompanhar depois, né? Os trabalhos são publicados, a gente pode ver quais são as matemáticas que vão surgir ali. Bacana, vou pesquisar mesmo. Isso, é uma boa. Acompanhar, né? Para estar a par aí do que o pessoal está fazendo. Isso. Ok, pessoal, então agradeço aí as perguntas de vocês e segunda-feira que vem tem mais. Certo, boa noite. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada, professor. Boa noite, boa semana. Igualmente. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.